Marco Aurélio, em latim Marcus Aurelius, 20 de abril de 121 a 17 de março de 180. Foi imperador romano desde 161 até sua morte. Seu reinado foi marcado por guerras na parte oriental do Império Romano contra os partas e na fronteira norte contra os germanos, além de ter de lidar com um irmão incompetente e ganancioso e muitos outros inimigos dentro do Império Romano. No entanto, é considerado o último dos 5 bons imperadores e é lembrado como um governante bem-sucedido e culto. Dedicou-se à filosofia, especialmente à corrente filosófica do estoicismo, e escreveu uma obra que até hoje é lida, Meditações. E foi precisamente a velha filosofia do estoicismo, ou estoica, que o terá ajudado a conseguir manter-se equilibrado e a ser eficaz perante tantas adversidades ao seu reinado. O estoicismo é uma filosofia prática projetada para nos ajudar a manter a calma e a sermos firmes ao enfrentarmos as adversidades. O livro Meditações é uma coleção de pensamentos de Marcus Aurelius, detalhando as práticas estoicas que ele usava para enfrentar o stress. As práticas estoicas e as meditações detalhadas são tão eficazes hoje em dia como há quase 2000 anos quando foram escritas pelo imperador. E entre todas as práticas e meditações estoicas, encontrei 3 que considero particularmente úteis. Prática número 1. Premeditation Malorum. Como militar e chefe de Estado, Marcus Aurelius tinha como sua fonte principal de stress conflitos interpessoais com generais e senadores. Então ele dizia para si todas as manhãs: hoje eu me encontrarei com intrometidos, ingratos, arrogantes, enganadores, invejosos e antissociais. Marcus ensaiava interações rotineiramente com pessoas que despoletavam e induziam stress, e, paradoxalmente, isso o tornava menos estressado durante o dia. Premeditation malorum, que em latim significa premeditação da adversidade, é o ato de imaginar e aceitar um problema ou evento, não só preocupar-se em como lidar com ele para mitigá-lo, mas simplesmente aceitá-lo. Imagine que você tem que fazer uma apresentação. Ao praticar a Premeditation Malorum, assume que correu mal e agora tem que lidar com a vergonha e o embaraço. E quando esses sentimentos aterradores começarem a diminuir, você apercebe-se que ainda está vivo, então mantenha essa cena em sua mente 1 hora por dia. Passado um mês, provavelmente já não será afetado por esses sentimentos. A chave para o gerenciamento do stress é convencer a sua mente que você pode enfrentar qualquer situação futura, não importa o quanto estressante possa parecer. Premeditation malorum, ou a prática de prever o infortúnio, é como uma vacina, uma pequena dose de stress simulado pela manhã que o inocula do stress paralisante durante o dia. Marcus Aurelius diz: nunca deixe o futuro perturbá-lo. Você vai encontrá-lo se estiver com as mesmas armas da razão que hoje te armam contra o presente. Prática número 2. Resfriamento estoico. Para aqueles menos familiarizados com a filosofia estoica, podem pensar que um estoico é o tipo de pessoa fria e sem emoções. No entanto, se ler algum dos livros de Marcus Aurelius, vai aprender que a verdadeira experiência estoica é viver com mais alegria do que a maioria das pessoas. O estoico vê oportunidades onde os outros veem decepção. Perto do fim de sua vida, durante uma campanha de guerra a norte de Roma, Marcus soube que Cássio tomou à força o trono romano e declarou-se César. Marcus deveria ter ficado furioso e se sentido traído, mas em vez disso ele viu uma oportunidade de expressar compaixão e perdão, virtudes muito admiradas por todos. Ele reuniu um conselho militar e declarou que tinham a oportunidade de resolver o assunto a bem e mostrar à humanidade que existe uma maneira correta de lidar com uma guerra civil. Devemos perdoar um homem que ofendeu alguém para preservar o todo. Nos dias seguintes, ele preparou o exército para marchar para sul de regresso a Roma. Mas antes que ele pudesse chegar, Cássio foi assassinado por um assassino solitário. Mas mesmo assim, Marcos ainda encontrou um caminho virtuoso e defendeu os senadores que conspiraram contra ele. E exortou o Senado que não os sentenciasse à morte. Ele disse que não queria sangue de senadores no seu reinado. Quando você encontrar uma situação preocupante como a de Marcos, reformula a situação como uma oportunidade para praticar a virtude. Esta palavra antiquada de origem grega significa excelência de caráter. Se você não tem a certeza quais virtudes praticar no momento, simplesmente imagine alguém que você admira, vivo ou morto, e imagine que traço você gostaria de imitar.
Por exemplo, Winston Churchill, que tinha duas características fortes como firmeza e determinação. Ou o seu professor da universidade favorito, que poderia ter como características a curiosidade e humildade. No início do livro Meditações, Marcos enumera uma lista de características e traços que ele mais admira na sua família e nos seus mentores, e mais tarde no livro ele refere quais as 4 principais virtudes que mais importam para ele. Ele diz que na vida humana não há nada melhor que as virtudes da justiça, verdade, temperança e fortaleza para atingir a autossatisfação por completo. Então, na próxima vez que você encontrar dificuldades, selecione uma virtude que admira nos outros e deseja desenvolver em si mesmo. Veja cada dificuldade como uma chance de acelerar o desenvolvimento dessa virtude e torne-se uma pessoa que os outros vão admirar e reconhecer. Prática número 3. Estoicismo explicado. Marcos diz que a primeira regra é manter um espírito imperturbável. A segunda é olhar as coisas de frente e aceitá-las como são. A mente humana é como um grande realizador de Hollywood. É ótima em adicionar drama e a fazer com que as situações pareçam terríveis quando encontramos um obstáculo na vida. É natural usar a linguagem emocional vivida para descrever uma situação como devastadora, terrível, horrível. É normal achar que está perdido ou arruinado, ou que os outros vão pensar em si como um idiota pelo que está a acontecer. Descrições como essas amplificam desnecessariamente o stress. Mas se pudermos remover a linguagem emocional ao descrever um problema e o encararmos de forma prática como um cientista, falando apenas dos factos e nunca fazendo suposições, o stress vai começar a dissipar-se. Digamos que você acabou de fazer uma apresentação que não correu bem ao seu chefe. Em vez de dizer a si mesmo, isto foi horrível, o meu chefe provavelmente pensa que eu sou um idiota, eu nunca vou conseguir essa promoção. Bem, já sabemos que a apresentação não correu bem, mas deixe de lado a bagagem emocional e cinja-se aos factos. Correu mal, ponto final. O que me faz lembrar de uma história sobre Elon Musk, quando ele era criança, em que ele conheceu uma menina que tinha medo do escuro. E ele disse-lhe que não deveria ter medo do escuro porque o escuro é apenas ausência de fótons. No livro Meditações de Marcos Aurelius, ele usa explicações estoicas para reduzir a tentação. Sempre que ele se sentia tentado a comer demais, ele descrevia um pedaço de carne suculento como o corpo de um porco morto, ou uma taça de vinho vintage como simplesmente sumo de uva. Então, da próxima vez que sentir que precisa de controlar os seus níveis de stress, retire a parte emocional da equação, pare de fazer suposições e use factos e linguagem mundana. Para resumir, quando estiver com dificuldade em lidar com stress crónico, tente estas 3 práticas estoicas. Número 1. Imagine que se torna realidade o pior cenário do que você teme. Imagine-se a lidar com todo o stress que isso origina. E de seguida, isso leva-nos ao ponto número 2. Reformule cada situação negativa como uma ótima oportunidade de praticar uma virtude que admira nos outros. Número 3. Descreva cada situação estressante com linguagem objetiva e baseada em factos simples. E lembre-se das palavras finais de Marcos Aurelius. É você que tem poder sobre sua mente, não os eventos exteriores. Perceba isso e você vai encontrar a força. Este pode ser um livro antigo, mas seus princípios permanecem atuais. Diga-me o que achou e se já leu o livro que gostaria de acrescentar nos comentários abaixo. Até à próxima, pessoal. Um grande abraço.